Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos para mais uma semana com resolução de exercícios? Nessa semana eu vou resolver com vocês os exercícios da sexta semana do PET Volume 2, para a gente encerrar ele, beleza? Então vamos lá. Fala galerinha, então como eu falei com vocês, nessa semana nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do PET Volume 2, nós vamos estudar a sexta semana do PET, e nessa sexta semana ele fala sobre o processo de transmissão de calor por radiação ou irradiação, vai depender do termo que você está utilizando. Mas vamos parar de enrolação, vamos para o primeiro exercício. Galerinha, essa nossa primeira questão, então ela fala o seguinte, ó, faça um pequeno texto explicando a transmissão de calor por radiação. Depois cite 3 exemplos da radiação térmica. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Não vou fazer um texto, não. Vou explicar aqui para vocês, tá? O que é o processo de transmissão de calor por radiação? Você precisa entender uma coisa. Que a radiação é aquele tipo de propagação de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Então, por ocorrer por meio de ondas eletromagnéticas, ele pode se propagar tanto no vácuo como nos meios materiais. Beleza? Como exemplo, pessoal, o que a gente pode citar? Eu posso citar o calor que nós recebemos do Sol, tá? Então esse calor que nós recebemos do Sol, ele chega até a gente por meio dessa radiação. O calor que é emitido por nós, tá? Pelos corpos dos animais de uma maneira geral, que são captadas naqueles infravermelhos, nos termômetros infravermelhos que a gente tem visto tanto na pandemia, beleza? As radiações micro-ondas, de uma maneira geral, são radiações térmicas. Então isso são, por exemplo, alguns exemplos dessa radiação. Beleza, pessoal? Pessoal, a nossa segunda questão, ela já busca sintetizar tudo que a gente estudou, falando sobre a garrafa térmica. Olha para vocês verem o que ela fala na segunda questão. Os 3 tipos de transferência de calor que foram estudados ao longo das últimas semanas, baseando-se nesses conceitos, explique detalhadamente as partes que compõem a garrafa térmica e que a tornam eficiente em manter a temperatura do líquido nela colocado, conforme descrito na imagem a seguir. Então, ou seja, a garrafa térmica, diferentemente do que todo mundo pensa, ela serve tanto para manter um líquido quente, um café quente, por exemplo, ou manter uma água geladinha. Beleza? Basicamente, como que ela funciona? Vou colocar aqui um desenho para vocês entenderem melhor. Então, isso aqui representa uma garrafa térmica. Então, toda garrafa térmica, ela é constituída de uma tampa isolante. E dentro da garrafa, dentro do corpo da garrafa, nós temos uma outra garrafinha de vidro, tá? Que ela é espelhada tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. E tem a parte de plástico que envolve essa parte de vidro. Beleza? E entre a garrafa de vidro e o plástico existe uma região de vácuo, tá? E embaixo ali você tem ali um apoio isolante. Pessoal, e é o seguinte, cada uma dessas partes, a tampa, a parte espelhada, o vácuo da garrafa, tem uma função bem específica. Então qual que é a função? Então vamos lá. A parte espelhada da garrafa, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, tem como função impedir a troca de calor por radiação. Então, ou seja, o calor do café, por exemplo, ele vai ser irradiado, ele vai ser emitido pelo líquido. Então esse calor ele vai incidir na parte espelhada e vai refletir. Isso faz com que o calor fique preso dentro da garrafa térmica, dentro da parte espelhada. Então essa garrafa espelhada, essa superfície espelhada que eu tenho dentro da garrafa, ela impede a troca de calor por radiação. A segunda parte que a gente tem dentro da garrafa é uma região de vácuo. Essa região de vácuo ela tem como função impedir a troca de calor por convecção. Como a convecção ela ocorre por meio do transporte de matéria de uma região para outra, se eu tenho uma região de vácuo, isso não vai acontecer. Então o calor que possa possivelmente sair dessa parte espelhada ou entrar, ele não vai passar, porque eu não tenho meio material para isso acontecer. Então o vácuo ele impede a propagação de calor por convecção. Assim como a tampa isolante. Então a tampa isolante ela tem como função impedir a convecção, tá? do ar quente que está dentro da garrafa,
tá? Que foi produzido pelo líquido, que foi aquecido pelo líquido, e além disso, além da convecção, também impede a propagação de calor por condução. Beleza? Pessoal, vamos para a nossa terceira questão. A terceira questão fala o seguinte, ó. Num dia quente, você estaciona o carro num trecho descoberto, sob um sol causticante. Sai e fecha todos os vidros. Quando volta, nota que o carro parece um forno. Esse fato se dá porque, então, basicamente, o carro ele vai funcionar como se fosse uma estufa. Tá? Como que isso funciona? Ou seja, os vidros do carro, sendo transparentes, vão deixar a luz solar entrar, então, consequentemente, a radiação infravermelha que a gente está recebendo do sol vai entrar, beleza? E quando ela incide sobre a superfície do carro, ela reflete e o vidro não deixa a luz passar. Então, ou seja, o carro ele funciona literalmente como se fosse uma estufa. Então, ou seja, a luz que entrou no carro através do vidro transparente, quando ela for voltar, ela vai ser refletida na superfície desse vidro, não deixando ela sair. Beleza? O calor, mais especificamente. Então, ou seja, de acordo com isso que eu acabei de falar, qual pode ser a alternativa correta? O vidro é transparente e a luz solar é opaca ao sol? Não, falso. Letra B. O vidro é transparente apenas às radiações infravermelhas? Não, ele é transparente a todas as radiações, tá? Inclusive a luz visível. E a letra C. O vidro é transparente e deixa a luz entrar. Correto. Beleza? Ele vai deixar a luz entrar e quando essa radiação tentar sair, ele não deixa. Então ela sofre reflexão. É literalmente uma estufa, tá? É a mesma coisa que acontece no planeta Terra. É um efeito estufa. Então a letra C é uma alternativa correta. A letra D. O vidro não deixa a luz de dentro brilhar fora. Não, não tem nada a ver. Deixa sim. Então a alternativa correta só pode ser a letra C de casa. Belezinha, pessoal? Pessoal, nossa quarta questão ela fala o seguinte, ó. 2 veículos estão estacionados sob o sol, um branco e um preto. Qual deles aquecerá mais após certo tempo? Explique. Pessoal, é o mesmo princípio que acontece quando nós usamos uma blusa branca e uma blusa preta. Beleza? Você vai perceber que a blusa branca ela vai aquecer mais do que uma blusa preta. Por quê? Porque a blusa branca ela reflete todas as cores que estão incidindo sobre ela. Beleza? Como a luz do sol, por exemplo, ela é composta pela luz branca, então, ou seja, quando essa luz branca incidir sobre uma superfície branca, essa superfície vai refletir todas as cores. Então, a absorção da luz, a absorção da energia que vem junto com a luz é menor numa superfície branca do que numa superfície preta. Por que isso acontece? Porque o preto ele indica uma ausência de cor. Então, toda luz que você jogar sobre uma superfície preta, o que vai acontecer? Ela vai ser absorvida. E, consequentemente, a energia que vem acompanhada da luz vai ser também absorvida. Então, uma superfície escura, uma superfície preta, sempre absorve mais energia do que uma superfície branca. Belezinha? Pessoal, nossa quinta e última questão para a gente poder encerrar esse PET volume 6 e voltar, quem sabe, num PET volume 7, né? Espero que as aulas voltem presencialmente, ao invés de remoto. Mas, vamos lá. A nossa quinta questão fala o seguinte. Em uma geladeira, qual o principal processo de transferência de calor que ocorre? Por que é importante desobstruir as prateleiras da geladeira? Pessoal, você precisa entender uma coisa, tá? A geladeira, ela funciona levando em consideração o processo de propagação de calor por convecção. Ou seja, é aquele processo de transmissão de calor que ocorre por meio do transporte de matéria. Então, ou seja, o calor ele vai ser transmitido. Então, ou seja, a geladeira, tá? Ela tem na parte de cima por onde sai o ar frio. O ar frio, por ser mais denso, o que vai acontecer? Ele vai descer. Então, quando ele desce, algo tem que preencher esse espaço em cima. Então, o ar quente ele vai subir. E cria-se dentro da geladeira o que nós chamamos de corrente de convecção. Beleza? Então, ou seja, as geladeiras elas funcionam levando em consideração o processo de convecção térmica, onde o ar frio desce e o ar quente sobe. Tá? Então, criando dentro da geladeira um processo de convecção. Aí a questão é, por que as prateleiras da geladeira normalmente são feitas de grade? Beleza? Ou melhor, deveriam ser feitas de grade, ou deveria ser
o mais desobstruído possível, para que esse ar frio desça uniformemente e resfrie os alimentos, o que tiver lá na parte de baixo da geladeira. Se você deixar as prateleiras obstruídas, ou seja, não deixar o ar frio descer, o que vai acontecer? O ar frio ele vai ficar contido só numa parte da geladeira e embaixo não vai refrigerar, beleza? Então, ou seja, é importante que você entenda que a geladeira ela funciona levando em consideração o princípio da convecção térmica, tá? E que as prateleiras devem ser sempre desobstruídas. Belezinha, pessoal? Galerinha, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos os assuntos abordados. E nós voltamos numa próxima videoaula para falar sobre as atividades complementares. Galerinha, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. You now